Boa noite a todos. Quero desejar uma boa sessão a todos. Vamos iniciar a sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2018. Solicito, senhora secretária, que proceda a chamar de senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafon. Vereador Claudineide Nelo. Presente. Vereadora Dulcemara Luz, presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereador Fábio Araújo Roque. Presente. Vereador José Maria Berbert. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Presente. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Todos presentes. Havendo o número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontra sobre as mesas cópias da ata da sessão anterior. A ata está em discussão. Com silêncio, senhores vereadores, vou colocar a ata em votação. A ata está aprovada. Passamos agora ao expediente sem votação. Agora nós daremos leitura aos ofícios e às indicações dos vereadores. Pirapozinho, 3 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente. Assunto: respostas, requerimentos. Encaminhamos a Vossa Excelência a resposta dos requerimentos 358. Autor: vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Solicita informações sobre a viabilidade da implantação de vagas para idosos deficientes e motos na rua Tiradentes, entre as ruas Oscar Toledo César e Marechal Floriano Peixoto. Informamos ao autor do requerimento que referido assunto está em estudos pelo setor competente da municipalidade. Requerimento número 359. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, solicita informações sobre inclusão de recapeamento de vias públicas. Informamos ao autor do requerimento que as vias que estão no cronograma de obras de recapeamento asfálticos já foram priorizadas por esta administração municipal e são as seguintes: José Ramos, Fortunato Baraldo, Vicente Severo Sapia, Cássio Campos de Aguiar, Manuel Caetano de Figueiredo, Pedro de Toledo, Otávio Vicente da Silva, Manuel Simões, Isidoro Pássaro, José Belém dos Reis, Francisco Vantini, Amália Trecote, José Luiz Rochinol, José Francisco de Menezes, Nelson Gomes, Joaquim Lúcio e José Cândido da Silva. As ruas Jovelina, Maria dos Santos e Diamantino Suda já foram recapeadas. Quanto às ruas José Volpato, João Martins Filho, João de Abreu, Clarinda Novo de Nelo, Agostinho Marra, Genival de Souza Ramalho, Ubirajara Greco, Eliseu Evangelista de Souza, Ângelo Pavani e Desidério Pereira da Fonseca, encontram-se incluídas no cronograma de recapeamento asfáltico desta Prefeitura Municipal. Requerimento número 360, autoria vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, solicita informações se há previsão para a reforma da quadra do bairro Morada do Sol, do bairro Santa Edvirs e reforma e melhoria do parque infantil localizado no estádio municipal. Informamos ao autor do requerimento que a quadra do bairro Santa Edvirs já está sendo reformada. Quanto à reforma da quadra do bairro Morada do Sol e do parque infantil localizado no estádio municipal, informamos que se encontra no cronograma de obras deste município. Requerimento número 361, autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, solicita a relação dos diaristas que prestam serviço ao município. Informamos ao autor do requerimento que referidas informações estão disponíveis no setor competente dessa Prefeitura Municipal. Requerimento número 362/18, autor, vereador José Maria Berbert, solicita informações sobre o andamento da questão das novas unidades habitacionais a serem construídas no município. Informamos ao autor do requerimento que estamos aguardando a vistoria e a aprovação da área colocada à disposição por parte do CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo.
Requerimento 363, a autora, vereadora Dulcemara Lúcio, solicita a realização de estudos tendo por objeto a concessão do abono natalício em que o servidor pode folgar no dia do seu aniversário, haja vista que quando a data se dá em dia de feriado, sábado ou domingo, esse abono não é gozado. Informamos a autora do requerimento que referido assunto está sendo objeto de análise por parte dessa administração municipal. Requerimento número 364. A autora, vereadora Dulcemara Lúcio, solicita informações sobre a viabilidade de estudos, objetivando viabilizar a concessão de adicional de insalubridade a toda a classe de agente comunitário de saúde. Informamos a autora do requerimento que referido assunto já está sendo analisado pelo setor competente desta Prefeitura Municipal. Requerimento número 365, a autora, vereadora Dulcemara Lúcio, solicita informações sobre a realização de estudos com vista à elaboração do projeto de lei dispondo sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos profissionais de enfermagem. Informamos a autora do requerimento que o plano de carreira já existe, não só para a classe acima referida, mas sim para toda a classe dos servidores públicos municipais. Requerimento número 366, a autora, vereadora Dulcemara Lúcio, solicita informações sobre eventuais estudos tendo por objeto a realização de serviços de melhoria no sistema de iluminação e conservação da praça localizada no conjunto habitacional Dávao Cristóvão de Almeida, bem como a implantação de uma pista de caminhada. Informamos a autora do requerimento que referido assunto está sendo análise de estudos por parte dos setores competentes deste município. Requerimento número 371, a autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva, solicita informações sobre a viabilidade jurídica para encaminhamento de projeto de lei dispondo sobre a alteração no padrão de vencimentos dos cargos de auxiliar odontológico e auxiliar enfermagem. Informamos a autora do requerimento que o assunto em questão está sendo analisado pelo Departamento Jurídico deste município. Requerimento número 372, a autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva, solicita informações sobre a possibilidade da implantação de um ventilador na Secretaria do Cemitério Municipal. Informamos a autora do requerimento que referido equipamento será instalado no local. Requerimento número 373, a autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva, solicita informações sobre a não aplicação da legislação municipal que determina a obrigatoriedade do calçamento de passeios públicos em vias dotadas de pavimentação asfálticas. Informamos a autora do requerimento que na legislação municipal vigente não há parâmetros para sua aplicação e que referido assunto está sendo analisado pelos setores competentes desta Prefeitura Municipal. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Padovan, Prefeito Municipal. Ofício número 393, /2018, Prefeitura Municipal de Pirapozinho. Pirapozinho, 3 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, assunto: solicita a retirada do projeto lei número 53/2018. Solicitamos bons préstimos da parte de vossa excelência, no sentido de retirar da pauta dessa casa legislativa o projeto de lei número 53/2018, dispondo sobre autoriza a concessão de gratificação para o exercício da função de responsável pelo setor de vigilância sanitária do município de Pirapozinho. Atenciosamente, Prefeito Municipal Orlando Padovan. Assunto: encaminha balancete da Receita e Despesa. Vem por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria os balancetes da Receita e Despesa relativo ao mês de julho de 2018. Atenciosamente, Gerson Felício dos Santos Neto, contador. Indicação número 254/18/17. Indicamos à mesa que se oficia ao Executivo Municipal solicitando que seja viabilizada a inclusão no cronograma de obras dessa municipalidade a realização do serviço de recapeamento da rua Argil dos Santos, no trecho compreendido entre as ruas Tiradentes e Rui Barbosa. Chamamos a atenção da administração quanto à precariedade do leito carroçável do trecho em destaque, urgindo assim em sua inclusão, conforme solicitado.
restabelecendo as condições de trafegabilidade do mesmo. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 255. Indicamos à mesa que se oficia ao Executivo Municipal solicitando que se determine ao setor competente desta administração que se promovam serviços de melhorias no redutor de velocidade localizado na Rua Tiradentes, entre as ruas Francisco Miras e Argeu dos Santos, saída para Presidente Prudente. Alertamos a administração quanto às condições do referido obstáculo físico de redução de velocidade, que não vem cumprido com eficiência suas funções de contribuir para com a segurança naquele trecho de nossa malha urbana. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 256/18/17. Indicamos à mesa que se oficia ao Executivo Municipal solicitando que sejam envidados esforços administrativos com vista à execução de obras de revitalização da praça localizada no Jardim Esperança, conjunto habitacional Codespaulo, adjacente ao ginásio de esporte. Nossa propositura justifica-se em face da necessidade de melhorar os raros espaços públicos para lazer e entretenimento da população em geral, atribuindo aos mesmos a indispensável funcionalidade e atratividade, valorizando a paisagem urbana daquela importante região de nossa urbe. Autor, vereador Walter Inácio de Medeiros. Iniciaremos agora o expediente com votação. Requerimento de pesar. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja constado nos anais dos trabalhos deste legislativo, voto de profundo pesar pelos seguintes falecimentos: senhor Arlindo José da Silva, Wagner Martins Mendes, Zuila Rocha Pimentel, Luiz Pereira da Silva. Requeremos ainda que seja mantido um minuto de silêncio em homenagem póstuma desta edilidade aos extintos e que seja dado conhecimento às famílias enlutadas pelos infausto acontecimentos. Edifício Vereador Vicente Pelim, plenário Vereador Francisco Gomes de Andrade, 3 de setembro de 2018, autoria de todos os vereadores dessa casa. Agora daremos leitura aos projetos. Interessado, Prefeito Municipal, assunto, projeto de lei número 061/18/17, dispõe sobre, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2019 e dá outras providências.
Mensagem ao projeto de lei número 061/2018. Excelentíssimo senhores presidente e demais vereadores desta egrégia Corte de Leis. Submeta à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT. A Constituição de 1988 determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deve estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, sobre as alterações na legislação tributária e definir os parâmetros para a elaboração da respectiva proposta orçamentária para o município. Com o advento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, adicionalmente ao conteúdo definido na Constituição, a LDO deve estabelecer as metas fiscais, os critérios para limitação de empenho e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada, bem como avaliar os riscos fiscais. As metas fiscais a serem perseguidas pelo governo municipal no exercício de 2019 foram estabelecidas tendo em vista as mudanças ocorridas no ambiente macroeconômico e a necessidade de se o setor público responder a estas, fomentando a economia doméstica e estimulando a demanda agregada, de modo a possibilitar a retomada do crescimento e elevação da prestação de serviços públicos. É importante reafirmar, neste momento, a dificuldade que a administração pública se depara anualmente para estabelecer o conjunto de metas e prioridades no âmbito do governo municipal em face do elevado volume de vinculações constitucionais e legais existentes. Para se ter a real dimensão da rigidez na aplicação dos recursos com a qual o governo municipal se defronta quando da elaboração do projeto de lei tem destinação prévia na sua alocação. Não é mais acrescentar que, além da vinculação a determinados órgãos, os recursos ainda podem ter uma subvinculação a despesas específicas. Além desse verdadeiro mecanismo de proteção de algumas áreas com receitas vinculadas, houve a criação de diversas despesas obrigatórias que consomem boa parte dos recursos livres existentes no orçamento do governo municipal, como é o caso da educação e saúde. Nesse cenário, o atendimento da demanda social com a finalidade de adicionar novas metas e prioridades à LDO pressupõe, por um lado, a mudança na alocação dos recursos provenientes de vinculações, renúncias de receitas e despesas obrigatórias e, por outro, a decisão de elevar a carga tributária por meio de aumentos de alíquotas ou base de cálculo de impostos e contribuições. As escolhas dependem da decisão política acerca da melhor maneira de maximizar o bem-estar social com a utilização dos recursos de todos os brasileiros. Vale ressaltar que na elaboração do presente projeto de lei, estamos dando prioridade no sentido de balizar pela participação e discussão de proposições, juntamente com as secretarias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo. O projeto de lei que ora submeto às vossas considerações é uma expressão das necessidades dos cidadãos do nosso município, que estão consagradas no Plano Plurianual 2018-2021. Portanto, são diretrizes baseadas nas políticas públicas de inclusão social, infraestrutura e gestão com ênfase na geração de emprego, trabalho e renda, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Cabe ressaltar que a proposta também traduz a nossa preocupação e observância na condição de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas, transparência e correta utilização dos recursos públicos. Este projeto de lei de diretrizes orçamentárias leva em conta ainda os pleitos apresentados por Vossas Excelências, bem como representantes legítimos da nossa comunidade local, significando com isso o aprimoramento das relações entre os poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência. Nobres edis, ao submeter esse projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal, condição mista para o atendimento das necessidades de nossa população. Atenciosamente, Orlando Padovan, Prefeito Municipal. Ficará à disposição de todos os vereadores na casa. Comunica ao plenário que aqueles que quiserem fazer uso da palavra no pequeno expediente deverão se inscrever no livro que se encontra sobre esta mesa diretora. Será dada leitura, então, ao último projeto. Interessado, vereadora Dulciamara Lúcio. Assunto: projeto de decreto legislativo número 013/18/17. Dispõe sobre concede o título de honra ao mérito à ilustríssima senhora Maria de Lourdes das Graças e dá outras providências. As referidas matérias serão encaminhadas às comissões competentes para análise. Vamos passar agora para o pequeno expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Jurandir. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, nobres pares, companheiro Nelson, que nos presenteia mais uma vez com sua presença, acompanhando esse trabalho da vereadora Cida. Boa noite também quem pode nos ouvir e nos assistir. Senhor presidente, eu uso desse expediente hoje para registrar dois importantes momentos da cultura de Pirapozinho que aconteceu na sexta-feira e também no domingo que passou. Primeiro, na sexta-feira, a atividade que aconteceu no Centro Cultural Rosa Vantini Martinez, onde Vossa Excelência, o presidente, esteve presente, onde deu-se início às comemorações de aniversário do Ponto de Cultura Piração, com entrega de certificados e apresentação da Camerata Piração e também do Coral Turma 1, Turma 2 do Piração, e também a exposição dos resultados dos trabalhos desenvolvidos com a oficina de pintura em azulejo do professor Joaquim e também da professora Fran Pereira. Também um momento de entrega de certificados do curso de fotografia que foi oferecido pelo governo do Estado de São Paulo, através da Poeses e também da Secretaria de Cultura e Oficinas Culturais do Estado de São Paulo, para 20 pessoas que integraram a turma dessa oficina temática de fotografia digital, mês escolhido esse de agosto para entregar, haja vista que no dia 19 nós comemoramos o Dia da Fotografia. E também quero registrar aqui, em especial aos membros da ACAD de Pirapozinho, que ontem, no domingo, aconteceu o 5º FIB, que é o Fórum de Integração Regional, que aconteceu sediado aqui em Pirapozinho,
no que dentro da colônia japonesa nós chamamos de Kaikan, no Kaikan de Pirapozinho, aconteceu esse 5º Fórum de Integração Regional, onde essa juventude, que é do departamento Xenembu do Hansorô, desenvolveu um dia inteiro de integração, de conversa, de debates em torno da cultura japonesa, dos seus desafios e de tudo aquilo que se pode pensar e se fazer para os próximos 10 anos dentro de cada Kaikan, de cada associação de colônia japonesa aqui da nossa região e também das regiões que estavam nos visitando. É um dia muito agradável, um dia de construção dessa cultura, que tem tudo a ver com o nosso município. Haja vista que o nosso município, a ACAD representa muito, toda a colônia, tem conservado brilhantemente toda a cultura japonesa e nos dando cada vez mais ensinamento e também nos dando consciência de como se viver bem em comunidade, aprendendo também com outras comunidades. Então, parabéns à ACAD, parabéns ao Xenembu Hansorô por essa atividade. Quero de pronto agradecer a presença do senhor Toshio Koketsu, já cidadão pirapozense desta casa, que é o presidente do Hansorô, também o presidente Adriano Ikeda, que enquanto estive lá, esteve recepcionando todos os convidados, e também, em especial, cumprimentar de pronto aqui o seu Celso Norimitsu Mizumoto, que é o diretor e secretário da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa no estado de São Paulo. Ele que esteve vindo de São Paulo junto com mais uma delegação para fazer esse encontro que acontece anualmente, né? E esse já é o 5º. E a gente fica feliz em falar isso porque acontece no nosso município. É fórum, é discussão, é debate, é construção de uma sociedade melhor. E partindo aqui, dando o Kaikan aqui, cedendo o nosso espaço. Então fica aqui um abraço e o meu cumprimento também desta casa, toda a colônia japonesa, por ter mais uma vez colocado o Pirapozinho dentro dos anais, dentro da internet, com informação de que aqui em Pirapozinho realizou-se importante fórum, vereador Odilo. Vossa Excelência, que sempre está colaborando também com aquele núcleo de pessoas que é a colônia japonesa, que é a ACAD, sabe da importância dele. Então, mais uma vez, parabéns a todos dessa colônia japonesa de Pirapozinho, em especial o pessoal do Xenembu Hansorô. Quero também fazer uma manifestação aqui de agradecimento, né, ao prefeito municipal, haja vista que no projeto de cultura do município, que é o Ponto de Cultura Piração, tem dado investimento através do termo de fomento e o projeto tem avançado, comprando equipamentos, trazendo ainda mais vigor para esse projeto importante. Digo de passagem que é política pública do governo federal, trazido pela época do ministro Gilberto Gil, e que acontece no Brasil em mais de 3.000 hoje pontos de cultura, e no estado de São Paulo somos em 300 pontos de cultura, onde Pirapozinho está inserido no mapa da cultura como um município do interior do estado de São Paulo que tem um ponto de cultura que tem trazido muita devoção à cultura, tem trazido muita esperança de mais envolvimento na cultura. Então eu quero agradecer à Prefeitura do município por ter dado esta oportunidade. Mas também quero, nobres pares, dizer para vocês e fazer o meu relato aqui, até que fique registrado nos anais dessa casa, eu que sou neto de assentados sem terra e louco por defesas daquilo que é próspero, daquilo que é esperança. E eu acredito na cultura como esperança, eu acredito na cultura como fonte de elevação de qualidade de vida. E eu trago nesta noite aqui, e eu falei isso para algumas pessoas hoje na cidade, que eu tive o prazer de encontrar, e também no meu trabalho. Eu tenho certeza que Vossas Excelências também, ao ver as imagens da televisão, se sentiram chocados com o incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Faço isso, esse
pequeno expediente esse uso dessa palavra hoje, nesse sentido, porque eu me senti traído, porque eu acredito muito na cultura, eu defendo muito essa tese da cultura. Eu sou formado pela Unesp de Presidente Prudente em Geografia, onde aprendi muito sobre cultura. Faço parte do mandato do deputado federal Vicentinho, como conselheiro do deputado federal Vicentinho, assim como também é o vereador Claudecir. E Vossas Excelências sabem que dentro do debate, dentro da construção do mandato do deputado federal Vicentinho, a cultura está inserida e eu faço parte disso. Então eu me senti muito traído com essa falta de visão dos governantes que estão lá e não deram oportunidade para aquele museu continuasse erguido. E ainda mais, a minha indignação fica aqui registrada, porque lá, dentro desse museu, tem peças que são oriundas do nosso sítio fossilífero do Tartaruguitos, que foi também queimado. Que é o Tartaruguito, que está na nossa lei orgânica, que está no nosso plano diretor, que recentemente nós aprovamos aqui a inserção dele como bem da cultura do município. Então eu quero registrar nessa minha fala de hoje a minha indignação e também a minha esperança que a gente não possa ver mais essas coisas acontecendo no país. É uma perda para quem já se foi e quem ajudou a construir esse Brasil. É uma perda para nós hoje, que nós também já ajudamos a construir. E é uma perda para as futuras gerações, que não vão poder ver e nem presenciar e visitar aquele museu com a riqueza que tem ainda, mas que tinha ainda muito mais. Quero acreditar que outros que sejam eleitos, enquanto vereador, enquanto deputados, senadores, façam o mesmo que eu fiz quando entrei aqui em 2009. Quando eu fui eleito em 2008, eu fui ler a lei orgânica, o plano diretor, e lá no artigo 153, inciso 5º, vereador Walter, do artigo 153 do plano diretor, está lá uma das prioridades do plano diretor, que foi construído no mandato do então prefeito Padovan, que fala que era a construção do centro cultural. Vocês podem depois pegar inciso 5º do artigo 153 do plano diretor. Construção do centro cultural e do museu Cacique Tibiriçá. Então eu quero acreditar que todas as pessoas que eleitos possam trafegar por esse mesmo caminho da defesa da cultura, da arte. Porque tem muita coisa envolvida, tem muito sentimento envolvido em cada prédio, em cada objeto exposto nos museus, nos centros culturais. Em cada esquina desse país existem pessoas com cultura. Aqui no nosso município nós temos um núcleo importantíssimo de cultura, de arte, seja pela música, ou pelas artes plásticas, ou pela pintura de azulejo aqui, que dá vida e descoberta para as nossas alunas que fazem aula aqui no Centro Comunitário do Dalva Cristóvão. Então eu quero acreditar que, em especial, dia 7 de outubro agora, tem muita gente vindo candidato aí, que possa também se motivar pelo que a gente viu na televisão de ontem e hoje, essa perda histórica para o Brasil. É vergonhoso para mim ver na manchete de jornais, como apareceu hoje de manhã no jornal francês, o mais importante jornal francês, dizendo da perda histórica que o Brasil tem. Além de outras que nós já conhecemos. Mas fica aqui registrada a minha indignação. Mas também agradecimento, né, porque nos últimos 11 anos a gente conseguiu construir o Centro Cultural e também o Museu Histórico Cacique Tibiriçá. Mas que outros possam fazer essa mesma tônica, possam construir junto, tirar do papel e fazer obra. E isso se faz juntos, se faz com esperança.
Karl Marx escreveu que o concreto é concreto por ser síntese de muitas determinações, portanto, unidade da diversidade. E é nessa construção que Karl Marx colocou no seu livro, que eu acredito. Então, quero que fique registrado aqui a minha indignação pelo que aconteceu no Brasil, essa perda histórica para o povo brasileiro. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Convido o vereador Claudinei Dinello para assumir a presidência. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Padovan. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos, vereadores, todos os funcionários, o senhor Nelson, presente aqui, todos os ouvintes, nos acompanham nas redes sociais, Facebook da Câmara e pelo site TV Câmara. Obrigado a todos pela presença, pela audiência. Primeiramente, venho aqui parabenizar o vereador Walter, que faz aniversário hoje, né? Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, que nós sabemos que essa caminhada nossa na política é uma caminhada bem complexa, bem difícil, mas que Deus possa te dar muita sabedoria, força todos os dias, e que hoje seja um dia especial, principalmente com a sua família. Parabéns, um abraço. Também venho aqui parabenizar o pessoal do projeto Ponto de Cultura Piração, com a direção do vereador Jurandir. Na última sexta-feira pude participar da certificação dos alunos, né, da entrega de certificado, e quando a gente fala em cultura, a gente fala da parte intelectual, né, porque a gente agrega conhecimento às pessoas, a cultura ajuda a gente ficar mais intelectual, né, e o conhecimento que está diretamente ligado à cultura é a única coisa que ninguém tira da gente, né? As outras coisas tudo tira, mas é a questão do conhecimento, e nós sabemos que a cultura hoje, principalmente para a nossa juventude, é muito importante, todas as classes, mas para a nossa juventude é muito importante no sentido de poder mostrar para a nossa juventude em que hoje nós temos melhores caminhos de se trabalhar, de se criar como cidadão. Nós estamos aí num mundo onde nós sabemos que a bebida, que a droga está tomando conta de muitas camadas da sociedade, e quando a gente fala em cultura, a gente fala em um caminho do bem, um caminho de uma saída positiva para a nossa população e principalmente para os nossos jovens. Também venho aqui parabenizar o amigo Fabrício, né, que no sábado estive presente também na entrega dos lenços, né, para os alunos da capoterapia. Lá adquiri um conhecimento, uma visão mais ampla do que é a capoterapia, que principalmente
é ligada ao novo estilo de vida, né? É uma consequência do dia a dia em que as pessoas sempre trabalham e sempre fazem ações no sentido de buscar a qualidade de vida. Então fiquei encantado, tinha o conhecimento por redes sociais e fui lá presenciar e fiquei encantado com aquelas pessoas, com aqueles mestres, né? E principalmente com aquelas senhoras, a saúde em que elas têm, principalmente no olhar. Então fiquei muito contente de poder estar presente nesses 2 eventos, na sexta-feira e no sábado. Então, parabéns a todos envolvidos. Venho aqui hoje pedir o apoio dos vereadores em relação a 2 requerimentos que eu fiz. Daqui a pouco será dado leitura aos 2, e são relacionados à área de esporte da nossa cidade, né? A gente vem andando, vem participando de jogos, participando de eventos, conversando com as pessoas, e nesses últimos dias o pessoal que gosta do esporte no município vem questionando bastante a gente no sentido de reformas de ginásio, de construção de campos sintéticos. Nós sabemos que o município já perdeu o BEC para iniciativa privada, nós sabemos que já está em tramitação também a situação de nós perdemos a associação. Então, os locais onde pode no futuro o prefeito implantar um local adequado de esporte via de responsabilidade do município, né, estão acabando. Por quê? Porque a iniciativa privada está dentro da legislação, está adquirindo esses locais. Então, daqui a pouco serão dados leitura a esses requerimentos. Venho aqui pedir o apoio de vossas excelências, que possam assinar junto, porque o objetivo é de saber a informação para poder cobrar de quem tiver que cobrar e pedir para vocês que nós possamos unir forças para que nós consigamos novos caminhos, novos meios, novas saídas, para que nós não percamos todos os espaços públicos da nossa cidade, onde no futuro nós possamos fazer campos de futebol, quadra, né? Porque hoje muita gente vê o esporte só lá e jogar, brincar, mas nós sabemos que quando a gente fala de esporte, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de criar o cidadão, né? De trazer disciplina para ele, de trazer uma conduta, crescer, tratar ele, educar. Então hoje o esporte ele está relacionado a tudo isso. Então fica aqui o meu pedido de apoio a todos os nobres. Por hoje é só que eu tenho a dizer, e mais uma vez venho aqui agradecer a presença de todos e uma boa noite. Peço ao presidente que tome assento na cadeira da presidência. Vamos dar início à primeira parte da ordem do dia. Agora nós daremos leitura aos requerimentos dos vereadores. Requerimento número 390. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que sejamos informados sobre a possibilidade da realização do levantamento junto aos proprietários de imóveis e moradores das margens da rodovia Assis Chateaubriand, que foram prejudicadas quanto aos seus direitos relacionados ao acesso e suas moradias, e ou propriedades em decorrência das obras de reforma daquela rodovia.
O levantamento ora sugerido servirá como base para que o município proceda intervenção junto ao escritório do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, no sentido de atender justo pleito daqueles que encontram-se com seus direitos de acesso cerceados, considerando que a grande maioria regularizou esta situação junto ao órgão estadual em questão. Autor, vereador Claudinei de Nelo. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 391/18/17. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao escritório do Departamento de Estradas e Rodagem DR, em Presidente Prudente, solicitando que se informe a este Legislativo quanto à realização do serviço de melhorias dos acessos de moradores ou proprietários de imóveis rurais situados nas margens da rodovia Assis Chateaubriand, 425. Salientamos que os moradores reclamam que tinham seus acessos à rodovia e que foram notificados para regulamentar as entradas, mas que, no entanto, as obras encontram-se praticamente concluídas. Até o presente momento, muitos permanecem sem condições de acesso, impedidos de adentrar com seus veículos na propriedade, inclusive para escoamento de produtos agrícolas. Cita-se ainda caso de morador que necessitou da presença do Corpo de Bombeiros, que não teve acesso ao local. Fato extremamente preocupante, haja vista que, na hipótese da necessidade do serviço de ambulância em dias chuvosos, não será possível atendimento, determinando insegurança e intranquilidade no seio da comunidade rural interessada, urgindo assim a imediata atuação dos órgãos competentes. Autor, vereador Claudinei de Nelo. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 392. Considerando a grave situação que envolve milhares de brasileiros, trabalhadores e aposentados dos Correios, lesados durante os últimos anos em vosso fundo de pensão Postales, considerando que o Postales foi criado no ano 1981, cuja adesão ao plano, à época, foi compulsória, ou seja, quem quisesse trabalhar nos Correios precisava necessariamente aderir ao plano, sob pena de não ser admitido. Considerando que os argumentos para adesão à época foram no sentido de complementar as aposentadorias recebidas do INSS, de forma que os assistidos manteriam a remuneração semelhante à que recebiam enquanto trabalhadores da ativa, esclarecendo que, embora os Correios sejam uma empresa pública, seus empregados são regidos pela CLT. Considerando que, no ano de 2008, os Correios unilateralmente, prevendo-se um desequilíbrio atuarial do plano BD, benefício definido, entendeu que deveria fazer o saldamento do mesmo, fazendo o aporte do valor correspondente ao desequilíbrio RTSA, Reserva Técnica do Serviço Anterior, onde os funcionários não teriam que arcar com qualquer contribuição extraordinária. Considerando que foi decidido criar outro plano chamado Postal Prev, que era do tipo de CD, contribuição definida, onde cada participante optava por percentuais de contribuição para formar sua reserva de poupança com contribuição paritária da patrocinadora. Considerando que a gestão de ambos planos continuou sob a responsabilidade da empresa de Correios e Telégrafos através do Postale e, após inúmeros rombos ou gestões temerárias apurados pelo Ministério Público Federal, no ano de 2014 houve um equacionamento no plano BD, passando a cobrar contribuições extraordinárias de 17,98% de todos os participantes, sendo que os aposentados contribuem ainda com 9% para a cobertura de despesas administrativas, somando-se assim 26,98% de redução em seu benefício, proporcional ao definido no plano BD. Considerando que, em outubro de 2017, o governo federal, através da Previc, decretou intervenção no fundo de pensão do Postale, após apurações de novos rombos realizados através de operações especiais da Polícia Federal, como
Positos, Greenfield e Pausari. Rombos, estes que somaram quase 6 bilhões, envolvendo instituições como o Banco BNY Mellon, com sede nos Estados Unidos, responsável pelas aplicações dos postais e outros investimentos tidos como gestões temerárias. Considerando que, além da ECT interromper o pagamento do RTSA, descapitalizando o fundo Postales, cujo valor dos rombos iniciais, que eram de 5,6 bilhões, ora atualizados, atingem a cifra de quase 15 bilhões. Considerando que o atual interventor já sinalizou a necessidade de um novo equacionamento no plano BD do Postales e que implicará em um aumento das contribuições extraordinárias para bem perto de 50% do valor do benefício proporcional definido no plano BD, o que irá trazer um sério prejuízo aos empregados da ativa e aos aposentados, reduzindo a sua remuneração complementar, gerando por algo que eles não deram causa, considerando que permanece o risco de liquidação do plano BD, caso o saldamento do plano não se mostre viável aos olhos da Previc, que outrora fechou-os ou quedou-se inerte frente aos rombos e desvio que foram trazidos aos seus conhecimentos desde o ano de 2012 pelas associações de empregados da ECT. Considerando que a situação do plano BD do Postales é complicada, principalmente para os fundadores do plano, que são os aposentados mais antigos e cujo plano se constitui em remuneração principal, se comparado ao novo plano postal prévio. Considerando que o estancamento das gestões temerárias ainda está muito distante, vez que o Estatuto do Postal privilegia os interesses e vontades da patrocinadora, a ECT, e do próprio governo federal, que em instância derradeira influencia as indicações e rumos das aplicações. Requeremos a mesas nos termos regimentais, ouvido em plenário, que seja consignado em ata voto de irrestrito apoio desta Casa para que as matérias legislativas que envolvam o Postales e seus planos possam merecer a atenção e comprometimento das estruturas políticas federais, visando mitigar os impactos danosos que já vêm sendo arcados pelos aposentados e aposentáveis da ECT, que já se somam em mais de 140 mil participantes e assistidos em todo o território nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio ao excelentíssimo senhor Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara Federal, Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Secretários do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Diretor, Superintendente Substituto da Previc, Ministro da Casa Civil, Senador Presidente do Senado Federal, Deputado Federal da Presidente Câmara dos Deputados, Advogada-Geral da AGU e Presidente dos Correios. Autor, vereador Claudinei Dinello. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Peço que os demais vereadores possam estar assinando juntamente comigo este requerimento. Continue a discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 393/18/17. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando informações no tocante a eventuais gestões administrativas
tendo em vista a realização de reformas do atual recinto do ginásio de esporte de Pirapozinho, em construção de um novo ginásio de esporte. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 394. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando informações sobre ações e ou gestões da atual administração visando a implantação de campo provido de grama sintética em nossa base territorial. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 395. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre eventuais gestões do Governo Municipal junto ao escritório do Departamento de Estradas de Rodagem em Presidente Prudente, objetivando promover medidas de segurança através da implantação de uma grade de proteção entre o leito da rodovia C. Chateaubriand e a área referente ao Jardim Panorama. Constata-se a existência de moradias nas proximidades do leito da rodovia estadual em questão, que após a execução das obras de reforma e modernização da mesma, resultou em profundo desnível entre o referido leito e as moradias ali localizadas, ensejando riscos de precipitações às pessoas que circulam diuturnamente por aquela área, em especial crianças, configurando assim a possibilidade da ocorrência de acidentes, urgindo a atuação do poder público com vistas a solucionar o problema. A autora, vereadora Dulcemara Lúcio. Requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. Eu estive presente e a situação lá está... Eu estive presente e a situação está muito complicada, na verdade, é um abismo mesmo. A estrada ficou bem abaixo e está muito complicado porque as crianças trafegam ali o dia todo, brincam, e eu gostaria até que vocês assinassem comigo e, se tiveram oportunidade, vão lá para ver a situação daquele local. Continua em discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 396/18/17. Considerando que o prédio do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Adélia Jorge Oliveira, em face de problemas estruturais, corre riscos de desmoronamento, ensejando sua condenação por técnicos da área de engenharia. Considerando a importância do referido espaço público, que durante 2 décadas serviu as crianças em nossa comunidade, não justificando, portanto, seu eventual abandono. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejamos informados sobre eventuais ações da administração, no sentido de buscar recursos objetivando a realização de amplos serviços de reformas estruturais e estéticas naquele logradouro público, restabelecendo suas condições de uso e posterior disponibilização à população em geral. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. Requerimento está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Eu gostaria que os nobres vereadores assinassem comigo em conjunto. Continua em discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 397. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja consignada em ata voto de aplausos à atual diretoria da Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional do Adolescente de Pirapozinho, Fundação Mirim, pelo excelente trabalho até agora realizado no sentido da recuperação dessa importante entidade assistencial de nosso município. Constata-se que, em face da eficiente atuação de toda a equipe de trabalho, a entidade ora homenageada encontra-se em fase de amplo restabelecimento com importantes reformas em suas instalações físicas e, o que é mais importante, cumprindo com louvor seu papel junto à nossa comunidade, beneficiando jovens e adolescentes, preparando-os para serem inseridos no mercado de trabalho.
Requeremos, assim, que seja dado conhecimento da presente homenagem à atual presidente, professora Cássia Maria do Nascimento Teixeira, estendendo nossos cumprimentos a toda a sua laboriosa equipe de trabalho. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. Requerimentos da discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra. Gostaria também que nesse requerimento os nobres vereadores assinassem em conjunto comigo. Continue a discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Daremos início à segunda parte da ordem do dia. Os projetos 50, 51/18/17 e o projeto de decreto legislativo número 005/18/17 estão em segunda discussão. Quero saber de vocês, vereadores, se nós votamos em bloco ou individual. Estão todos de acordo? Todos consultados? Então, posso começar? Senhores e senhoras vereadores, passarem a deliberar matérias em segunda discussão e votação. Agora nós passaremos a deliberar os projetos de lei número 050 e 051/18/17 e o projeto de decreto legislativo 005/18/17. Os projetos estão em segunda discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, vou colocar os projetos em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Correção, é o 011. O projeto de decreto legislativo é o 011. Então, ninguém fazendo uso da palavra, vou colocar os projetos de lei número 050 e 051/18/17 e o projeto de decreto legislativo número 011/18/17. Os projetos estão em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Os projetos de lei número 051, 050, 051/18/17 e o projeto de decreto legislativo número 011/18/17 estão aprovados. Senhores e senhoras, nada mais havendo na pauta da presente sessão, sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos.